Vamos ler, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra. No segundo livro de Crônicas, capítulo 2, meia dúzia. Segundo Crônicas 26. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elode e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera seu pai Amazias, porque Deus se ajustou nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdode, e edificou cidades em Asdode, e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Mazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Somente até aqui. Amém.
Então, irmãos, Uzias, o povo tomou e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. E ele, como rei, irmãos, muito fiel a Deus, embora moço ainda, com a idade de 16 anos, mas já tinha o entendimento necessário para temer a Deus, e reinou em Jerusalém 55 anos, e fez o que era reto aos olhos de Deus, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, para conseguir, irmãos, fazer tudo o que era reto aos olhos de Deus, porque muitos reis não fizeram, não. Inclusive, seu pai, antes da morte, acabou se desviando dos retos caminhos de Deus. E então, irmãos, muitos reis não foram abençoados. Deus entregou ele, o seu povo, na mão dos inimigos, porque não fizeram, amaram a idolatria e andaram fora dos caminhos de Deus. Mas este rei aqui não, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E como é que ele conseguia, sendo um rei que tinha muitos poderes na sua mão, podia mandar e desmandar até fora do conselho de Deus, não é? Mas ele se submetia e só fazia aquilo que era reto aos olhos de Deus, porque ele cedeu a buscar a Deus. Senhor, sou um rei, mas sou um rei que estou reinando sobre o teu povo. Salomão falou isso: me dá sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo, porque tinha muitos reis que julgavam que o povo era seu, até quem ele queria destruir, mandava destruir. Quem ele não pedia para não destruir, não era destruído, e achava que ele era um semideus. Mas, irmão, Salomão entrou por um outro caminho. Me dá entendimento para me entrar e sair no meio do teu grande povo. E este também, irmão, tomou este caminho que havia tomado, ou que tomou Salomão, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque cedeu a buscar a Deus. Então, irmãos, quer queira, quer não, quem quer andar nos retos caminhos de Deus, tem que buscar de Deus esta força. O ser humano é fraco como os demais, sujeito ao erro. Ele não tem aquela força, não é, irmão, na carne de agradar a Deus, não tem aquela força de só fazer o bem. Mas quando a pessoa busca de Deus, a pequena força que está em nós se torna uma força muito grande. Lembra de Gideão, irmãos? Estava lá malhando o seu trigo, enchendo ali alguma vasilha de trigo. Mas o que era um homem malhando perante uma nação? O anjo viu que ele estava se esforçando para o lado do bem, para salvar alguma coisa. Falou: Gideão, homem muito valoroso, vai nesta tua força e vencerás. Mas que força!
Era um país que ninguém tinha força, irmão. Estava sendo vencido pelos inimigos. O alimento estava acabando. Tudo estava sendo derrotado. Mas tinha um lá que estava trabalhando para o bem da nação. Irmão e irmã, se você está trabalhando para o bem da obra de Deus, para o bem da tua família, para o bem da tua alma, Deus vai te ajudar. Ah, Senhor, mas está uma situação terrível na minha vida. É espiritual, é material. Estou vendo a hora. Eu sou tão frágil que eu vou largar tudo e nem sei se eu permaneço de pé. Hoje o Senhor te diz: vai nesta tua força e vencerás. Porque em cima da tua força eu vou colocar a minha, te diz o Senhor. Buscava Deus juntamente de Zacarias, entendido nas visões, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Ainda há pouco ouvimos um conselho, não é, irmão? Para buscar a Deus, para orar, marido e mulher, se possível família junto, chorar, falar com Deus, clamar, suplicar, lamentar perante Deus. Nós não podemos lamentar um com o outro, porque cada um tem os seus problemas, mas nos pés de Deus nós temos este direito e esta força. Nós lamentamos, Ele ouve o nosso clamor. Olha que Deus os fez prosperar, irmão. Esse homem, ainda que era novo, 16 anos, um mocinho, não é? Mas veja, buscou a Deus, Deus se agradou dele e começou a fazê-lo prosperar. Lá no último verso diz assim: porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, maravilha não é uma coisa natural deste mundo, não é a inteligência do homem, não é porque ela é mais esperta, porque ele é mais esperto, não. Maravilha é maravilha. Para acontecer a maravilha, o poder precisa vir de Deus. E olha quanta gente precisando ver maravilha, não é? Se você buscar a Deus, os teus olhos vão ver o cumprimento desta palavra. Busca, irmão, busca, irmã. É um momento difícil. Não adianta nem chorar para o pai, para a mãe, para a família, porque talvez eles também estejam chorando. Mas se você chorar nos pés de Deus, Deus enxugará as tuas lágrimas. Saiu aquele rei, irmãos, e guerreou contra os filisteus, que era inimigo do povo de Deus. Quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdode. Veja bem, irmãos, foi rompendo tudo, nada parava no seu caminho. Estavam lá os filisteus também armados para lutar contra o povo de Deus, não é? E ele saiu com os seus exércitos, todo bem aparatado, né? Com seus capacetes, com as suas lanças, com as suas espadas, e ele foi vencendo tudo, foi quebrando tudo que aparecia na frente, foi derrubando e se tornando vencedor. Então aqueles que buscam a Deus e os olhos de Deus estão sobre ele, nada parará no teu caminho. Ainda que o inimigo tenha preparado algum laço para embaraçar o teu caminho, para impedir de você prosperar nesta graça, Senhor te diz: a tua prosperidade vem de Deus.
Não espere de homem, não. Deus movimenta os corações, Deus abre as portas, Deus fecha as portas, Deus dá poder, Deus dá força, Deus levanta os desanimados, Deus faz forte aquele que está tão fraquinho. Deus faz tudo por nós, irmão. Maravilhosamente Ele foi ajudado até que se tornou forte. Creia que esta maravilha vai acontecer na tua vida também. Você entrou tão enfraquecido e vai sair forte por meio desta palavra. Confie em Deus, confie em Deus. Não fique mais com tantos pensamentos. Expulsa em nome do Senhor Jesus. Os maus pensamentos só traz fraqueza para a nossa alma, irmão. Mas quando nós pensamos no que é bom, na palavra de Deus, oramos, falamos com Deus, procuramos temer a Deus, tudo vai melhorando na nossa vida. Às vezes até o nosso corpo pode estar meio fraco, meio abatido por alguma enfermidade. Essas coisas é próprias deste mundo, né? Mas hoje o Senhor está falando da tua alma. Ela sempre será fortalecida pela mão de Deus. Então, irmãos, um moço tão novo e já tão lutador, tão guerreiro, mas o segredo estava aqui. Ele descobriu o segredo. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar maravilhosamente. Então veja, irmãos, a nossa prosperidade, nós temos que lutar, espiritual, material, não é verdade? Mas quando buscamos a Deus, a prosperidade, Deus manda lá dos céus, e está mandando nesta noite por meio da sua palavra. Busque a Deus, levanta, não abaixa a tua cabeça não, vai em frente, que Deus maravilhosamente vai te ajudar. Deus seja louvado.